E aí, pessoal, tudo jóia com vocês? Vamos dar início a uma aula de matemática última, né, de estatística, com resoluções de exercício, tá? Vou resolver duas questões aqui envolvendo todas aquelas medidas que nós estávamos estudando, com valores agrupados. Então, para início, primeira questão, o número de acidentes em um trecho de uma rodovia federal brasileira foi computado mês a mês durante o primeiro semestre de 2012. Veja os dados obtidos. Então, no primeiro mês, de janeiro, 20 acidentes, o fevereiro 14, março 15 e assim por diante, 20, 27 e 30. Calcular o desvio médio e o desvio padrão desse grupo de dados. Bom, aqui eu tenho valores que não estão agrupados, né? Então se torna um pouco mais fácil. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a média desses valores. Calculando a média desses valores, a média aritmética, né? A gente soma tudo, e como são 6 meses, e nós vamos dividir por 6, e a média de acidentes, mês a mês, passa a ser de 21 acidentes por mês. Em seguida, né, o que nós vamos fazer agora? Descobrir o desvio médio. Lembrando que o desvio médio, a gente vai precisar sempre descobrir a média aritmética, tá? Destacando aqui, ó, média aritmética. Então, com essa média aritmética, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada valor, 20 menos a minha média, depois 14 menos a minha média, e assim sucessivamente. Lembrar de colocar sempre os módulos, tá certo? Então, como aqui 20 menos 21 vai dar menos 1, e aí lembrando que o módulo de menos 1, quando eu tenho isso aqui dentro de módulo, o resultado passa a ser 1 positivo, tá certo? Então, da mesma forma vai acontecer dos outros valores. 14, menos 21, 15, menos 21, 20, menos 21, 27, menos 21 e 30, menos 21. Somando todos esses resultados, eu vou encontrar aqui, ó, 30 dividido por 6. 30 dividido por 6 vai dar 5. Então, o desvio médio dos acidentes vai ser de 5. Né? Que a média é 21 e vai ficar um desvio médio para mais ou para menos, vai ficar 5 acidentes. Né? Em seguida, deixa eu fazer a limpeza aqui da tela. Pronto. Em seguida, nós vamos agora obter o desvio padrão, né? Então, para a gente calcular o desvio padrão, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a variância. Lembrando que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, né? Como a gente já viu na aula passada. E aí eu posso aproveitar já os valores da questão anterior, né? O resultado, ó, 20 menos 21. Eu vou fazer a mesma coisa do desvio médio, só que agora eu vou elevar tudo ao quadrado. Então aqui não precisa de módulo, né? Porque ele já vai ficar positivo, porque qualquer número negativo com expoente par fica positivo. Então aqui eu vou ter 20 menos 21 dá menos 1 ao quadrado dá 1. 14 menos 21 dá 7, 7 ao quadrado dá 49, e assim sucessivamente até a última, né? Até 30 menos 21 ao quadrado. Quando eu faço essa soma dos resultados, depois de calcular o quadrado, primeiro a gente subtrai, depois faz o quadrado, né? Para depois calcular a soma. Eu vou obter 204. 204 dividido por 6 vai dar 34. Essa é a minha variância, a variação. Em seguida, calculada a variância, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o desvio padrão. Olha, eu lembro que numa questão do Enem, eu não lembro bem o ano, mas teve uma questão do Enem, ele pediu o desvio padrão. Só que aí ele já dava a variância, né? Então ficou fácil para o aluno, chegou lá e só fez calcular a raiz quadrada, para quem sabia que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, né? E aí a raiz quadrada de 34, ela não é exata,
Ela existe, porém não é exata. A raiz quadrada de 34 vai dar aproximadamente 5,83. Portanto, o desvio médio é de 5 acidentes e o desvio padrão é aproximadamente 5,83 acidentes. Então, é como se a gente estivesse trabalhando aquela questão da margem de erro, né? Para mais ou para menos. Ok? Pronto. Então, desvio médio, desvio padrão, calculado na questão, foi o que a questão pediu, né? E aí a gente encerra a primeira questão. Qualquer dúvida, manda para mim. Beleza? Estamos agora aqui, vou limpar a tela. Qualquer coisa, vocês dão pausa no vídeo, anote no caderno, tá? Eu vou passar atividades sobre esses assuntos. Então, vamos lá. Vamos para a segunda questão. Na auditoria anual de uma empresa, foi anotado o tempo necessário em minutos para realizar a auditoria de 50 balanços. Aí vocês observam o seguinte, o tempo da auditoria, como é um tempo minutos e segundos, né, que a gente trabalha, ele prefere jogar isso com valores agrupados. Então, nós temos, primeira coisa que nós vamos observar, que nós temos intervalos que vai de 10 em 10. A amplitude de cada intervalo é de 10 em 10. Né? De 10 a 20, de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50 e 50 a 60. De cara, a gente já pode saber que o desvio, o ponto médio de cada intervalo vai ser o menor extremo mais 5. Então vai ser 15, 25, 35, 45, 55. E aqui nós temos a frequência absoluta, que é o número de balanços, né? 3, 5, 10, 12 e 20. Caracterizar a dispersão da distribuição por meio do desvio padrão. Ou seja, ele quer que calcule o desvio padrão para ver qual é a dispersão dessa distribuição dada aqui. Então, primeiro eu vou determinar o ponto médio de cada intervalo. Depois que eu determinar o ponto médio de cada intervalo, eu calculo a média. Então, o ponto médio do primeiro intervalo, como eu já tinha dito aqui, eu vou colocando, eu vou colocar aqui, tá? Vou aproveitar a tabela. E vou jogar aqui. Pronto. Só para a gente identificar aqui. Ponto médio do intervalo. Ponto médio de cada intervalo. Então, ponto médio do primeiro intervalo, 15. Vou botar aqui, ó, 15. O ponto médio do segundo, 25. Nossa, mano. Ponto médio do terceiro, 35. O outro, 45. E o outro, 55. Pronto. Então, fazendo isso, pegando o intervalo, lembrar de multiplicar com a frequência, certo? Então, vou pegar aqui, vou multiplicar 15 por 3, 25 por 5, 35 por 10, 45 por 12 e 55 por 20. Quando eu faço essa multiplicação, eu encontro aqui uma soma de 2.160. E quando eu divido isso aqui por 50, lembrando que eu posso cortar aqui o zero e fazer uma divisão menor, né? Vai dar 216 dividido por 5. Então, o resultado que eu vou encontrar aqui, 43
2,2. Beleza? Pronto. Feito isso, pessoal, o que é que eu devo fazer agora? Vamos lá. Jogo na minha tabela, faço uma tabela, eu acho que fica mais fácil a gente fazer uma tabela, certo? Calculo a minha variância aqui, ó. Tá vendo? É como se eu estivesse calculando a variância, ó. Ponto médio de cada intervalo menos a média aritmética. Eu já sei qual é a média, eu vou fazer 1 a 1, tabela por tabela, certo? Como aqui no meu balanço são 50 balanços observados, eu chego a essa conclusão. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, como tem frequência, o que é que eu faço agora? Eu pego cada intervalo desse aqui, cada resultado desse, e multiplico pela frequência. Então, 795,24 vezes 3. Aí vai dar 2.385. E assim por diante. 12 vezes 3,24. 20 vezes 139,24. Vou encontrar esse resultado. Em seguida, eu somo isso aqui. Quando eu faço a soma, eu encontro 7.538. Essa é a somatória disso aqui, tá? Ah, professor, isso já é a variância? Não, não é a variância. Lembra que a gente tem que fazer uma divisão, né? Então, vamos lá. Calculando a variância. Pegando o resultado que eu já tenho aqui na minha tabela, dividindo por 50, que é o total, né? Vai ser a frequência absoluta, o N. Eu vou encontrar 150,76. Então, essa é a minha variância. Essa é a variação dos dados. O meu desvio padrão, que eu já sei que é a raiz quadrada da variância, vai ser a raiz quadrada de 150,76, que, por sua vez, isso vai dar 12,3. Isso aqui é a minha variação, né? Meu desvio padrão que eu acabei de encontrar. Logo, podemos dizer que os valores observados se distanciam cerca de 12,3 minutos da média. Essa é a distância da média. Quando está tratando de pesquisa, que eles usam margem para mais e margem para menos, né? A questão do Z é justamente isso que eles fazem. Ok? Então, galerinha, beijo, se cuida, tá certo? E até a próxima aula.